Olá, sou Matheus Ferraroni, nutricionista formado pela Universidade Federal de Alfenas. Eu tenho pós-graduação em nutrição clínica, metabolismo, fitoterapia, suplementação clínica e suplementação esportiva. Embora pouco tenha sido apresentado para mim como matéria de nutrição focada em vegetarianismo e veganismo na faculdade, eu me tornei vegetariano no primeiro período de faculdade. Então, desde lá, a parte, né, dos meus estudos, eu trilhei esse outro lado, né, pesquisando sempre sobre vegetarianismo, veganismo, lendo artigos de outros países, né, PubMed da vida, sempre pesquisando para me atualizar. Provavelmente hoje uma universidade ela já toma esse cuidado, embora a minha lá tenha uma das maiores cargas horárias do Brasil de nutrição clínica. Se eu não me engano, foram 6 horas de nutrição para vegetarianos que eu aprendi. Então, até por isso, o primeiro ponto importante, se você é vegetariano ou vegano e for procurar um nutricionista, certifique-se que ele estudou para tal. Eu recebo muitos pacientes no consultório que vieram ou passaram com algum médico, né? Principalmente os nutrólogos ou endócrinos ou nutricionistas, e esses mesmos pediram para a pessoa retornar a comer carne. O que é, assim, é uma opinião da pessoa, mas é perfeitamente possível você ser um vegetariano, independente do seu tipo de vegetarianismo, é perfeitamente possível você viver com uma dieta vegetariana de forma saudável. Existem alguns tipos, né, de vegetarianismo. Existe o tipo ovo-lacto vegetariano, que é uma pessoa que não consome nenhum tipo de carne, nem frango, nem peixe, né? Tudo que é carne ela não consome, mas ela consome ovos, leite e derivados, ou os derivados e não consome leite, enfim, mas ela consome esses alimentos de origem animal. Existe o lacto vegetariano, que é uma pessoa que consome laticínios e não consome nenhum tipo de carne. Existe o ovo vegetariano, que não consome laticínios, mas ele consome os ovos, né, e nenhum tipo de carne. Existe o vegetariano estrito, que é aquela pessoa que não consome nem ovo, nem laticínios, né, nada de origem animal. E aí o vegano, ele é um vegetariano estrito, mas ele, além de não consumir, não comer nada de origem animal, ele também não usa nada que vá à pele de animal, né? Por exemplo, uma bota de couro. Ele não vai usar nada de origem animal mesmo, alimentos ou produtos que tenham sido testados em animais. É claro que algumas vezes passa despercebido, né? Porque tem muita coisa, né, que é testada em animais e tal, mas a ideia é não consumir. Tá. Então, para descomplicar, o que um vegetariano, independente do tipo dele, precisa se preocupar? Realmente, né, a primeira coisa que vão falar para ele é assim, vai faltar proteína, vai ficar com anemia, uma pessoa um pouco mais instruída, vai faltar B12, a B12 ela é importante. Realmente são coisas que são importantes se atentar. Então, o primeiro ponto, sobre a proteína. A proteína ela tem uma função muito importante no corpo, realmente é importante consumir proteína, mas existem proteínas em vários alimentos de origem vegetal. As leguminosas têm boas quantidades de proteína, então, principalmente o amendoim, né, 25%, e a soja até mais que isso. As castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, nozes, avelã, todas essas têm boas quantidades de proteína. As algas também, né? E aí se a pessoa variar bem a dieta, ela consegue incluir algas na alimentação, e isso é ótimo, né? É uma boa fonte de proteína também. As sementes também têm boas quantidades, chia, linhaça, semente de girassol, são alimentos que têm boa quantidade de proteína. Os cereais também, aí existe o arroz, tem uma quantidade de proteína. A aveia é um cereal que tem uma boa quantidade de proteína. Os pseudo-cereais, ditos assim, como o quinoa, trigo sarraceno, amaranto, são cereais que têm uma quantidade um pouco maior de proteína do que o arroz. Mas
para falar que proteína não vai faltar. E para um atleta de alta performance, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, existe, além de uma boa alimentação, que muitas das vezes, né, eu atendo pessoas vegetarianas e que fazem academia ou que são atletas de alta performance. E mesmo sem suplementação é possível ganhar massa. Mas dependendo do caso, né, da intensidade dessa atividade, aí o que acontece é possível suplementar sem ser através da proteína de carne. Né? Existem proteínas isoladas do leite, no caso de um vegetariano que consome laticínios, ou existem as proteínas isoladas de origem vegetal. Existe a proteína de ervilha, né, que é isolado da ervilha, do arroz, da soja, né? Existem várias outras aí em outros mercados. Nos Estados Unidos tem uma quantidade enorme, né, de outras fontes de proteína. Aqui no Brasil são mais essas três mesmo que você acha facilmente. Falei também sobre a anemia, falta de ferro, né? Sua vozinha lá provavelmente vai falar, ou alguém vai falar assim, vai faltar ferro, vai ficar com anemia. Na verdade não. Um vegetariano, ele tem, o corpo se adapta, o intestino se adapta melhor para absorver o ferro de origem vegetal, enquanto que um carnívoro, a principal fonte de ferro dele pode ser proveniente das carnes e tal. Um vegetariano, o corpo se adapta a absorver melhor o ferro de origem vegetal. Então, se ele fizer uma dieta bem variada, né, consumir as folhas escuras principalmente, que tem uma boa quantidade de ferro, as leguminosas, feijão preto, a soja, a quinoa também tem uma boa quantidade de ferro, né? Tem algas também tem uma boa quantidade de ferro. Então, se ele fizer uma dieta bem equilibrada, ferro não vai faltar, dificilmente, né? Claro, a pessoa a vida inteira teve anemia, ela se torna vegetariana, não vai curar a anemia dela porque ela se tornou vegetariana. Ou não vai agravar mais se ela virar vegetariana e tomar cuidado com a alimentação. Independente de ser vegetariano ou não, existem pessoas que precisam de suplementação. Eu atendo tanto pacientes que fazem o consumo de carne a vida inteira, consumindo carne a vida inteira, tiveram problema com anemia, né, com falta de ferro, com ferritina baixa. E existem pacientes vegetarianos que já tinham um histórico de anemia e aí sim foi preciso a suplementação. Nesses casos, quais exames são interessantes a pessoa fazer? Ferro, né, o ferro sérico, fazer um hemograma completo, que vai ter lá hemoglobina, hemácia e tudo mais, e ferritina. São esses exames aí básicos para ver como é que está o ferro. Interessante se a pessoa tiver condições de fazer anualmente, pelo menos, no começo, para ver como é que está. Bom, e aí por último, e talvez a mais importante, eu estou em alguns grupos, né, de vegetarianos e veganos das cidades que eu atendo, então de Itapetininga, de Jundiaí, de São Paulo, em grupos de Facebook e tal também, e sempre tem alguém perguntando sobre a B12, ou porque dosou ela e ela deu baixa, ou porque está com dúvida mesmo, ou porque alguém colocou medo nela e tal, que a B12 ia baixar, que ia cair e tudo mais, né? Realmente é um problema, é importante sempre você ver como ela está, não negligenciar, né, a B12, ela vai cair muito provavelmente. Tanto os carnívoros quanto os vegetarianos, é esperado que um certo percentual da população tenha baixa de B12. A questão é que um carnívoro, normalmente ele consome a B12. Aí se é absorvido ou não depende muito, né? Tem alguns polimorfismos aí que dificultam essa absorção. Mas é normal que um vegetariano, principalmente os veganos, tenham uma redução rápida, né? Os estoques aí, a partir do 5º ano de vegetarianismo ou veganismo, muito provavelmente esses níveis já vão estar baixos. Podendo, claro, dependendo do estilo de vida da pessoa, também ser mais rapidamente, né, esse decréscimo aí. Os exames B12 e homocisteína.
São os dois exames aí que normalmente eu peço para os meus pacientes vegetarianos e veganos, anualmente irem acompanhando. O intervalo da B12 num exame que é meio complicado. Por quê? Porque eles colocam de 200 picogramas por ml até 900. Aí a pessoa vai lá, tá 250, ela acha que está normal, que está dentro, porque está dentro do intervalo. Na verdade, o ideal é que você mantenha de 400 para cima. Entre 400 e 600, manter ao longo da vida é importante. Aí tem estudos que associam essa baixa de B12 com Alzheimer, com Parkinson, com doenças neurodegenerativas e tal. Então é importante manter esses níveis. Dosou, deu baixo, é a suplementação. E a suplementação ela é vegana, ela pode ser vegana. Tanto numa farmácia de manipulação, eu costumo pedir em farmácias para os pacientes, já procurar por farmácias que tenham a opção de cápsula vegetal. E aí a metilcobalamina, que é a fonte, que é o tipo de B12 já mais bem absorvida, que não precisa passar por alguns processos no corpo para se transformar na B12 ativa, ela é vegana, ela vem de uma cultura de bactérias, então ela é produzida em laboratório, ela é vegana, ela não vem de sangue, de carne de origem animal. Então, o que é importante para um vegetariano? Variar bem, e procurando cada vez mais expandir o leque de alimentos, comer todas as fontes de verduras, de legumes, consumir frutas diariamente, tentar fazer o uso de castanhas semanalmente, pelo menos 2, 3 vezes na semana, consumir as leguminosas e ir variando, não ficar só no feijão, mudando a cor do feijão, ou usando as outras leguminosas, o grão de bico também é uma boa fonte, a soja, a proteína texturizada de soja, que pelo fato da extrusão melhora a digestão, e a absorção dos nutrientes dela. Comer de forma variada. Se a pessoa se alimentar bem, não vai ser um problema. O único problema, que aí deve ser acompanhado, pelo menos anualmente, é a B12. Que não tem segredo, a pessoa, se der baixo a B12, vai lá, suplementa, é uma vitamina, não tem nenhum efeito colateral você suplementar a B12, mas ao contrário é verdade, se a B12 estiver baixa, a longo prazo isso é um problema, pode gerar doenças, como eu disse. Fora isso, é bem tranquilo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido válido em algum ponto. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem aí, Mateus sem o H, _Nutri. Se estiver em alguma cidade, e esteja procurando por um nutricionista, eu posso ajudar também a achar alguém aí da sua região, certo? Mas é importante ter algumas atenções, porque existe muita informação, só que eu tento sempre procurar essas informações nos grupos e tentar dar uma corrigida, mas é muito comum alguns equívocos, A pessoa fala, você tem que tomar tanto de tal coisa, você tem que fazer isso, aquilo, e nem sempre é verdade, certo? Então estamos aí. Então, o que é importante para um vegetariano? Variar bem, e procurando cada vez mais expandir o leque de alimentos, comer todas as fontes de verduras, de legumes, consumir frutas diariamente, tentar fazer o uso de castanhas semanalmente, pelo menos 2, 3 vezes na semana, consumir as leguminosas e ir variando, não ficar só no feijão, mudando a cor do feijão, ou usando as outras leguminosas, o grão de bico também é uma boa fonte, a soja, a proteína texturizada de soja, que pelo fato da extrusão melhora a digestão, e a absorção dos nutrientes dela. Comer de forma variada. Se a pessoa se alimentar bem, não vai ser um problema. O único problema, que aí deve ser acompanhado, pelo menos anualmente, é a B12. Que não tem segredo, a pessoa, se der baixo a B12, vai lá, suplementa, é uma vitamina, não tem nenhum efeito colateral você suplementar a B12,
Mas o contrário é verdade, se a B12 estiver baixa, a longo prazo isso é um problema, pode gerar doenças, como eu disse. Fora isso, é bem tranquilo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido válido em algum ponto. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem aí, Mateus sem o H, underline Nutri. Se estiver em alguma cidade, né, e esteja procurando por um nutricionista, eu posso ajudar também a achar alguém aí da sua região, certo? Mas é importante ter algumas atenções, porque existe muita informação, só que eu tento sempre procurar essas informações nos grupos e tentar dar uma corrigida, mas é muito comum alguns equívocos, né? A pessoa fala, você tem que tomar tanto de tal coisa, você tem que fazer isso, aquilo, e nem sempre é verdade, certo? Então estamos aí.